CoachCast no ar, e hoje a nossa convidada, Eleonora Lacerda, fala lá de Cuiabá, ou é Cuiabrasa? Tudo bem? Oi, Sérgio, tudo ótimo. Hoje, na verdade, está fresquinho aqui, não está nem 30 graus, deve estar uns 26, 27 agora. Tá uma temperatura agradável. Tá quase frio, estou até de blusa, ó. Olha isso. Eleonora, super obrigado pela gentileza de você vir aqui falar da tua carreira, da tua trajetória, que começou lá aos seus 18 aninhos, né? Então, fala para os nossos telespectadores aqui, nossos ouvintes, quem é Eleonora Lacerda? Oi, então, realmente comecei cedo, entrei no mundo jurídico cedo, muita coisa meio que foi acontecendo e eu aceitei, sabe, aquela história. A gente não combinou nada assim do que ia falar, de perguntas nem nada, mas já que você puxou o assunto, me buscou lá nos meus 18 anos, me lembrei de como foi o meu vestibular. E, assim, eu nunca escolhi o direito. Não era a minha vocação, não era eu sempre gostei de matemática, eu era das exatas, sim, sem nenhuma dúvida. E como eu gostava muito de desenhar também, a minha definição era de fazer arquitetura, para você ter uma ideia. Então, eu tinha decidido na minha vida que eu ia fazer arquitetura, só que por uma coincidência do destino, eu diria, acabou acontecendo de eu fazer direito, porque não tinha arquitetura em Cuiabá, então eu tinha planejado ir para Belo Horizonte fazer arquitetura, ia morar com a minha tia, que mora ali em Belo Horizonte, já estava, inclusive, combinado com a minha tia, que se eu passasse no vestibular lá, eu ia fazer Belo Horizonte, arquitetura em Belo Horizonte e morar com ela. Mas aconteceu de eu ter feito aqui a inscrição para Direito, que era um curso relativamente concorrido, para eu me testar. E passei aqui, soube do resultado aqui antes de ir fazer o vestibular lá em Belo Horizonte. O vestibular lá ia ser em janeiro, comecinho do ano, sei lá, 15 de janeiro, por aí, mais ou menos. E meu pai estava numa alegria de eu já ter passado aqui em Cuiabá mesmo, fazer direito, que é a área dele. Ele queria de tudo quanto é forma que eu ficasse por aqui, né? Sabe o que ele fez, Sérgio? Ele marcou uma viagem para Guarujá, para a praia. Você imagina, eu, adolescente praticamente, né? 16, 17 anos, não me lembro mais que idade que eu tinha. Com meus irmãos, nós somos 6 aqui em casa, família gigantesca, e todo mundo combinando de praia e vendo minhas irmãs montando mala de biquíni, só de coisa legal de praia, e meu pai marcou exatamente a viagem para o final de semana do vestibular. Aí ele falou assim, então, filha, não fica triste não, a gente faz o seguinte, nós íamos de carro, não tinha dinheiro para avião naquela época. Ele falou, a gente faz o seguinte, a gente vai por Minas Gerais, porque a gente deixa você na ida para a praia em Belo Horizonte, para você fazer o vestibular. Daí nós vamos para a praia, na volta a gente te pega em Belo Horizonte, você não vai perder a sua chance de fazer o vestibular em Belo Horizonte para você fazer arquitetura, que é o seu sonho da sua vida. Resumindo, eu fiz direito, nunca fui fazer o vestibular de arquitetura. E foi para a praia. Eu fui para a praia. Então, resumindo, por que você fez direito? Porque eu quis ir para a praia, essa é a verdade. Olha só que interessante. Essa foi a minha escolha. E aí, assim, até achei legal agora, pensando aqui melhor, ter trazido essa história, porque tem tudo a ver mesmo com o profissional, né? Que muita gente fala, dá valor ao seu talento, aos seus sonhos. Não estou falando que isso está errado, acho que está certíssimo que a pessoa dê valor mesmo ao talento que tem, ao corra atrás dos sonhos. Mas, de vez em quando, a gente pode também dar uma olhadinha assim de lado, porque talvez a vida esteja te batendo alguma coisa que vai dar certo também, né? E acabou dando muito certo para mim. Então, inusitado. Então, da arquitetura para o TRT? Eu acabei fazendo direito, no ano seguinte fiz o concurso aqui para servidora do TRT, então entrei já como servidora do TRT aqui com 18 anos, concurso de nível médio ainda, e aí já que eu, como diz aquele ditado francês, já que latá, deixa que lateje. Muito bom. Eu já estava dentro de um tribunal, falando sobre direito, estudando sobre direito. A minha função era mexer com o processo. Então, eu recebia para estudar.
Agora eu vou fazer uma estrutura trabalhista, não tem nem por que mexer com outra coisa. Você vê que a vida, mais uma vez, colocou no meu caminho também qual área do direito que eu ia ficar, porque eu já tinha passado por curso, estava ali atuando com o processo, acabei escolhendo a magistratura trabalhista mesmo, fiz o concurso bem cedo, tinha 22 anos quando eu passei no concurso da magistratura, até hoje eu não entendo como que o tribunal me aceitou, porque eu vejo meus filhos de 22, 23 anos, meu Deus do céu. Imagina eles sentadinhos ali decidindo coisas. Né? E assim, nossa, mas valeu muito tempo. Não faz 40 anos, não, que eu sou juiz, costuma me zoar de vez em quando, mas já vai uma boa temporada aí. Mas que legal, hein? E como é que foi naquele comecinho lá? Quais dificuldades você enfrentou aos 22 anos, sentando numa cadeira de tanta responsabilidade? Olha, eu era tão autoconfiante, você não acredita. Nem eu. Nossa, eu devia ser insuportável, porque eu era muito autoconfiante. Então, eu me conhecia, eu era extremamente estudiosa. Se eu pegasse algo para fazer, eu sabia que eu ia fazer o melhor possível. Então, o meu receio, na verdade, não era nem de posicionamento, do meu trabalho em si. Eu tinha medo de não ser respeitada, por ser muito nova, por ser quase que uma criança juíza, e eu entrava nas salas de audiência, via advogados de 50, 60 anos de idade, com sei lá quantas décadas de profissão, iam lá para ter um processo deles decidido por uma menina, né? E hoje, por incrível que pareça, você viu que a adolescência vai até os 23 anos. Se fosse hoje, você seria ainda uma adolescente. Eu ainda seria uma adolescente, decidindo a vida dos outros. Pois Olha é. Isso. E aí, sabe o que eu fazia? Eu me vestia para parecer mais velha. Então, eu usava roupa, assim, sabe, bem de mulher mais madura, não fazia maquiagem jovem, fazia tudo usava óculos, cabelo sempre preso para trás, como se para parecer que eu tinha pelo menos uns 30. Então, eu ficava fingindo ser mais velha um pouco. Até o dia que eu desencanei, né? Falei, não, eu estou sendo respeitada de qualquer forma, então tá bom. Mas essa acho que foi a principal dificuldade que eu tive, assim, no começo. Claro que a falta total de experiência acabava pesando muita coisa também. Mas nada que a gente não vá atrás para aprender. Na primeira, quando eu ainda como servidora de um gabinete, eu me lembro bem que a desembargadora do gabinete que eu trabalhava, o gabinete tinha sido recém-montado, nós éramos todos servidores novatos ali naquele gabinete, era um gabinete que ainda não existia. Aí veio essa desembargadora, ela estava convocada, e perguntou quem ali sabia fazer minutas de votos, né? E nós olhamos um para o outro, nós nos conhecíamos, os servidores, devíamos ser uns 6, eu acho, 5 ou 6, olhamos um para o outro, nenhum nunca tinha feito voto. Eu era já estudante de direito, né? Eu olhei para ela e falei, eu faço. Ousada. Ela falou, você faz? Falei, faço. Aí um colega meu, que era meu veterano na universidade, por sinal, olhou assim para mim e falou, bom, se a Leonora faz, então eu também faço. Resumindo, ela escolheu uns 3, 4 ali que falaram que faziam, e eu a primeira dos mentirosos. Eu saí dali, peguei o primeiro processo, fui no gabinete vizinho, tinha um amigo meu, Edilson, hoje ele é juiz também em Rondônia. Falei, Edilson, eu falei que eu sabia fazer e eu nunca fiz, agora você me ensina aqui. Não tenho noção do que é isso. Não, a noção eu tinha. Sabia por cima. Mas nunca tinha feito, né, efetivamente. Ele falou, não, senta aqui que eu vou te dar umas dicas. Aí ele foi, passou umas 2, 3 horas ali comigo. Falei, agora é comigo mesmo. E eu não tinha medo de trabalho, sentava e até sair bem feito, eu estava em cima do processo. Olha só que legal. Já anotei uma hashtag aqui, coragem. Tem que ter coragem, e a outra é autoconhecimento. Você se conhecia, você sabia que ia dar conta. Olha que legal. Ou eu achava que eu ia dar conta, né? Coincidiu de dar. Coincidiu você era segura, né? Mas quem estuda é assim, né? Quem se dedica às coisas sabe que pode demorar, pode ter dificuldade, mas vai, com certeza. A verdade é que quem estuda muito acaba tendo a confiança de que
que domina aquele assunto, e aí você acaba conhecendo as outras pessoas que estão no mesmo patamar que você, e você sabe se você é tão bom quanto, ou melhor, ou pior. Então, quando eu me sentia numa condição em que tinha muita gente melhor do que eu em algo, eu falava, então eu tenho que melhorar aqui. Era assim que eu fazia nos concursos. Eu cheguei a fazer 3 concursos de magistratura nessa idade. Logo que eu passei, com 21 anos eu me formei em Direito, fiz o meu primeiro concurso aí em São Paulo, para o TRT de São Paulo. Eu era muito abusada. 21 anos, fui, me inscrevi para o TRT de São Paulo. É um concurso de 5 fases, né? Eu reprovei na primeira fase. Então, na primeira fase, que era só de múltipla escolha, eu já não consegui o mínimo, que era, tinha que acertar 50% das questões, eu não conseguia acertar. Aí eu olhei, bom, então vamos ver essa prova aqui, por que eu não acertei e o que eu tenho que saber para conseguir passar na próxima. E eu analisei aquela prova e eu vi que ela era de muitos textos de lei. Várias questões eram de textos de lei. Falei, bom, então eu tenho que saber texto de lei, não adianta ficar lendo aqui outras coisas, eu vou sentar em cima da CLT e vou ler a CLT, vou entender os textos de lei. E comecei a estudar, até eu entender, até eu achar que estava num nível bom de textos de lei para eu conseguir passar, comecei a simular outras provas, pegava outras provas que já tinham passado. Quando eu achei que dava, eu falei, agora eu vou de novo. Isso já uns 6 meses depois, tentei Campinas. Campinas também tem um TRT. Passei na primeira prova, com mais de 70% de acerto. Caraca. Foi super bem, deu certo a minha estratégia. Aí veio a segunda prova, a segunda fase do concurso, que era de questões dissertativas, né? Geralmente, não me lembro mais, mas acredito que eram 10 questões para a gente responder, e eu respondi as 10 questões, reprovei de novo. E aí eu falei, então vamos estudar agora essa segunda fase para eu entender o que eu preciso saber para eu passar num concurso. Já tinha decidido que eu ia fazer magistratura trabalhista. E eu fui estudar, e eu vi que quem passava tinha citado doutrinadores mais conhecidos, tinha feito o que a gente chama de perfumaria jurídica, sabe? Fazer um texto citando outros doutrinadores, citando ministros, citando outras jurisprudências. Falei, bom, então é isso que eu tenho que saber para passar numa segunda fase? Então, vamos estudar agora como responder questões dissertativas, citando pontos de vistas diferentes, mas concluindo para dizer o que era a minha opinião sobre o assunto. Então, eu estudei o que eu precisava fazer para passar. Antes de eu começar efetivamente a estudar para passar na segunda fase, eu estudei o que eu precisava estudar. Então, eu fiz uma análise do que eu precisava saber, do que ia ser importante eu estudar para passar numa segunda fase. E fiz. Estudei ali mais uns 6 meses, e eu tinha, lógico, que tive uma bênção na vida, que foi ser servidora do TRT, porque, como eu disse, eu recebia para estudar, né? Eu ganhava meu salário para trabalhar em cima de processo. Então, cada processo que eu sentava para fazer, se era sobre uma coisinha que fosse, sei lá, tinha um pedido de hora extra do horário dele de saída, eu não me restringia a estudar aquilo, hora extra, eu estudava tudo sobre jornada de trabalho, sobre horário noturno, horário do rural, horário de intervalo. Então, eu pegava aquele capítulo do edital, lá das matérias para o concurso, estudava aquele capítulo logo inteiro antes de trabalhar naquele processo. E aí eu fiz isso, e o terceiro concurso que eu fiz foi aqui, foi no TRT de Mato Grosso. Aí não tinha mais nada para me segurar. Passei na primeira fase, passei na segunda e fui embora. Olha só que bárbaro. Mais 3 hashtags aqui eu trouxe, ó. Estudar, ter disciplina e ter foco. É bem fazer o que é importante. Pois é, fazer o que é importante. Porque aí a confiança vem disso, né? Você sabe o que tem que fazer. Você não perde tempo estudando coisas aleatórias que não vão te levar para onde você quer. E eu não sei se sabe que eu te falei, né? De um coach meu, ex-coach, que agora é juiz aí no Pará, né? Ele é de uma comarca que eu nem lembro o nome da cidade dele.
e ele fez coaching comigo em 2018, estava com dificuldade para passar, um cara extremamente de alta performance, ele vai estar aqui num episódio daqui a pouco, a gente também está marcando data, e aí ele fez coaching comigo e a gente organizou a agenda dele para estudar, que ele estava estudando tudo. Aí ele começou a estudar só aquilo que ele não sabia. Esse é um grande erro. Isso. Já vi muita gente fazendo isso. Estudar para tudo para ver se eu acerto em algum lugar. E atira para tudo quanto é lado, não acerta alvo nenhum. Né? É isso aí. Deve ter gente que acerta, mas eu acho que vai ser a minoria. Acho que a minoria. Né? Porque quanto mais você foca, melhor é. Olha aí, o teu exemplo, né? Que normalmente se leva 2, 5, 6 anos para passar, né? E hoje em dia está mais difícil ainda, né? Cada dia vai ficando mais difícil estudar, os concursos estão cada vez mais concorridos. Então é complicado. Muito bom. E como foi a mudança lá de funcionária do TRT para juíza naquela época? Olha, foi muito legal, porque eu recebia o elogio, assim, os parabéns dos colegas servidores, e foi bom, porque eu via que eu estava dando um exemplo do que era possível, sabe? Então, para você ter uma ideia, nesse gabinete que eu trabalhava, né, com uma desembargadora, eu tinha uma colega que hoje é uma grande amiga minha, Silmara, que ela era minha chefe no gabinete. E eu só trabalhava sem receber o que a gente chama de gratificação de função lá, né? Meu serviço era o operário mesmo do gabinete, era só de redigir. E ela era a chefe do gabinete. E ela também era estudante de direito, ela também queria fazer a magistratura, e ela, inclusive, estava estudando no concurso para a magistratura, mas como a função dela era mais administrativa, ela não estudava trabalhando, como eu fazia. Aí, quando eu passei no concurso, que ela viu o que aconteceu comigo, me acompanhou desde o começo, ela pediu para para deixar de receber aquela função, aquela gratificação de função. Ela pediu para ser despromovida, tem outros termos jurídicos mais corretos, mas ela pediu para ser rebaixada no gabinete, a minha função, que eu estava deixando, estava vaga aquela função, para que ela também pudesse estudar, porque o objetivo dela também era a magistratura. Então, ela deixou de ser chefe de gabinete para passar a minutar votos também. E, assim, pouco tempo depois, ela também passou, também a juíza do trabalho, já há muito tempo. Um abração. Sil, beijão para você, saudade de você, que ela também mudou para Rondônia. Que legal. Que bacana, não? Muito bom. Então, assim, só para voltar na questão da arquitetura, era o teu sonho. Você sentiu depois que já estava aí no meio do caminho, sentiu algum arrependimento de não ter seguido o teu sonho? Não. Foi nos tranquilo. Momentos mais difíceis, assim, da magistratura, dos momentos de muito trabalho, de muita pressão, eu cheguei a pensar, assim, será que não teria sido melhor? Mas de bater arrependimento mesmo, não. Nunca, porque deu muito certo, né, para mim. E então, o que você recomenda, de repente, para quem que está em transição de carreira? Até, às vezes a pessoa está numa dúvida para sair de um tipo de coisa. Fez direito, por exemplo, mas só que não se identifica com o direito. E tem muita gente que faz isso, né? Faz direito, está advogando, daqui a pouco vira chefe de cozinha. Vai fazer outra faculdade. Olha, se ela já está tentando de uma forma e não está dando certo, e ela tem vontade, assim, determinação para fazer algo diferente, vai entrar com todo o gás, eu arriscaria. Se atira, né? Um perigo falar isso, né? Não sei. Acho que seria... Eu sou meio conservadora para as situações em que a gente pode até não estar tão satisfeito, mas está bem sucedido. Né? Sei que o sucesso tem várias matizes diferentes, mas na medida em que você trabalha num lugar que te dá um retorno e te permite, ainda que você não esteja muito satisfeito naquele local, naquele dia, naquele momento, mas aquele trabalho te dá um retorno, que te permite tirar férias boas, te permite ter uma vida razoável, eu sou conservadora a ponto de dizer, sossega, sabe? Dá valor no que você tem, tá bom, assim, tenta ser feliz nas férias, tenta ser feliz no fim de semana, vai ser feliz em casa e tal.
mas não critico aqueles que falam aqueles que decidem efetivamente, até porque pode ser que seja bem melhor do outro lado também, né? Então, eu acho que eu sou meio conservadora nesse ponto de vista, mas jamais criticaria quem decide sair, mesmo se estiver numa carreira de sucesso. Muito legal, excelente. Agora fala aí pra gente alguma situação bem engraçada que você passou em todos esses anos aí, em audiências. Pode? Por favor, o espaço é todo seu. Você que é a estrela desse palco aqui. Nossa, mas teve várias situações. Assim, coisas, até talvez pela idade, assim, minha, por eu ter começado muito nova, tinha muita coisa que eu realmente não entendia, assim, do cotidiano, das vidas das pessoas. Então, eu apanhei uma coisa ou outra, assim, eu andei apanhando. Até cheguei a escrever um conto sobre uma história, depois uma hora eu te mando, chama O Embrocador. Eu te mando. Tô lá ouvindo as testemunhas numa audiência e tal, e uma das testemunhas estava lá sentada, eu perguntei o que ele fazia na empresa, ele me respondeu que era embrocador. Aí eu falei, bom, embrocador, pensei, né? Falei, não sei o que é isso, mas... E falei, deixa isso para lá, né? O que será que é embrocador? Mas não quis perguntar, não quis mostrar que eu não sabia o que era o embrocador. E continuei perguntando de outras coisas e tal, mas no final das contas eu tinha que saber exatamente qual era a função dele, porque tinha uma discussão sobre isso, do trabalhador lá também, se estava na mesma atividade ou não. Então era importante eu saber o que era o embrocador, então não tive o que fazer, eu já tinha colocado na ata, que trabalhava como embrocador. Eu cheguei a perguntar, o reclamante também trabalhava de embrocador? Ele falou, não, o reclamante não era embrocador, não, o reclamante fazia outra coisa. Eu escrevi umas 3 vezes na ata lá, que era embrocador e não sei o que e tal, aí não teve jeito, perguntei, tá bom, mas me fala aí, afinal de contas, o que é que faz o embrocador? Ele falou, pega um broco, põe em cima do outro broco e vai embrocando. Vai com um embrocador. E eu olhei assim, olhei para os advogados, um dos advogados pegou o processo, botou na frente dele, assim, para eu não ver ele se rachando de dar risada, por eu já ter colocado na ata aquela palavra. O outro advogado rindo, então eles não se aguentaram. Eu falei, gente do céu. Aí falei, olha, vocês dão licença que eu vou atender uma ligação? Eu fui lá para dentro para rir. Bom, falamos de coisas engraçadas aí. Teve algumas situações perigosas, assim, nessas audiências? Você sabe que eu já fui ameaçada, mas não na magistratura, fui ameaçada no magistério. Eu gosto muito de dar aula também. E fui ameaçada por um aluno. Eu mexi com quem estava sentado na frente dele no dia da prova, exatamente porque eu sabia que ele era encrenqueiro. Eu falei, não vou mexer com esse aluno, vou mexer com o que está na frente, vou tirar o da frente dele, que é para ele não ter de quem colar. E sei que ele se desestruturou, e na hora de entregar a prova, eu tenho uma regra de que só levanta um por vez para entregar a prova, porque eu sei que aluno gosta de tampar a visão do professor para os que estão lá ainda. Falar, então, a minha regra é que só levanta um, e ele levantou exatamente quando já tinha gente. Ele aguarda que daqui a pouco vem a sua vez. E aí ele começou a falar e gritar e falar alto. Eu falei, olha, você não está satisfeito? Vai lá na coordenação e faz a reclamação, né? Esse é o meu jeito de dar aula e tal, e não vou alterar. Ele falou, não vou fazer isso não, porque eu tenho meus próprios meios de fazer justiça. Meu Deus! Moço corajoso você fazer uma ameaça desse jeito na frente de 50 testemunhas. Falei para ele, toma cuidado, porque vai que eu pego uma gripe amanhã. É verdade. Caramba, gente, que falta de noção, hein? Pois é. Mas no magistério, na magistratura mesmo, assim, tem algumas situações, mas só a gente saber contornar, sabe? Então, já peguei processos em que eu fui fazer audiência, mas fui avisada antes pela minha assessoria na vara do trabalho, que a pessoa que estava ali era conhecido na cidade como matador. Era cobrador, inclusive entrou com ação pedindo vínculo como cobrador, mas daquela forma de cobrança, né? Ou paga ou morre e tal.
Então, assim, me avisaram para eu tomar cuidado, só isso, mas nunca, mas não cheguei a ter nenhuma ameaça, nada, não. Na magistratura, nunca tive nenhum problema. Assim. Ufa, que coisa boa, né? Não é à toa que eu escolhi direito do trabalho, né? É verdade, é mais light. Lá no criminal, família costuma ter muita treta, né? É verdade. Mas no trabalhista é mais tranquilo para a gente. Muito bom. Agora, a gente estava aqui antes nos bastidores trocando uma ideia, né? A gente falou sobre o espaço da mulher nos ambientes de trabalho hoje, né? Como é que está isso aí? Pois é, a gente estava conversando, hoje eu já sou desembargadora no TRT de Mato Grosso, e com a minha promoção ao desembargo, o meu tribunal hoje está equânime, nós somos 8 desembargadores, 4 homens e 4 mulheres. Uau, parabéns! Pela primeira vez, o TRT de Mato Grosso tem 50% da sua ocupação por desembargadoras. Isso não é a regra no Brasil, né? A regra, assim, a grande maioria dos tribunais é composta por homens, né? São poucas mulheres que são desembargadoras no Brasil, e especialmente na justiça comum. Na justiça do trabalho, a gente ainda vê um pouco mais de mulheres, mas na justiça comum é bem mais presente homem nos cargos elevados, seja como desembargador, seja nos cargos de gestão dos tribunais, tem muito mais homens do que mulheres. Esse é um trabalho de formiguinha, assim, que tem sido feito, sabe? O CNJ, inclusive, encampou isso. Ano passado, saiu uma resolução do CNJ determinando que os tribunais que não tenham pelo menos 40% de mulheres no quadro de desembargadores, que as próximas promoções sejam alternadas. As próximas promoções por merecimento, obrigatoriamente vai ser uma com lista mista, né, lista de homens e mulheres, e a próxima com lista exclusiva de mulheres. E aí, acredito que você deve ter acompanhado, semana passada foi notícia na mídia mesmo, assim, no meio jurídico foi algo muito comentado. O Tribunal de Justiça daí, de São Paulo, fez a primeira promoção por merecimento de uma juíza nessa lista exclusiva de mulheres. E, assim, houve muitas críticas, é uma briga bem acirrada quanto a isso, mas esse esse Tribunal de Justiça, que é o daí de São Paulo, para você ter uma ideia, que são 300 e tantos desembargadores, tem cerca de 10%, 10 ou 11% de juízas. O quadro é quase que exclusivo, chega perto de 90% de homens em relação ao número de mulheres. Tanto que teve uma matéria da Folha de São Paulo, há um ano ou dois, não sei, em que eles fizeram um estudo do quadro de desembargadores do TJ de São Paulo e chegaram à conclusão que tem mais Luíses como desembargadores no TJ do que mulheres. Então, só de homens com nome Luiz, com Z ou com S, tem mais Luiz no TJ de São Paulo, desembargador, do que mulher, em qualquer nome. Quer dizer que são mais de 40 Luizes do que mulheres. Exato, tem mais de 40... Tinha, né, na época dessa matéria, não sei se ainda, de repente, alguns Luiz já saiu e foi trocado por um João, mas que continua ainda muito alto o percentual, a diferença de percentual, né, de homens para mulheres no TJ de São Paulo, tanto que houve agora essa promoção. Né? E aí você vai me falar, mas tá, e a Constituição Federal, que diz que são iguais homens e mulheres, por que fazer uma lista exclusiva para mulheres, então? Isso daí não seria inconstitucional? Né? Ao contrário, uma inconstitucionalidade às avessas, vamos dizer assim, está discriminando os homens. E eu vi agora, recentemente, um artigo de uma pessoa muito respeitada no meio jurídico defendendo essa inconstitucionalidade, né? Dizendo que essa resolução do CNJ seria inconstitucional porque ela está defendendo uma desigualdade prejudicial aos homens. E aí eu fui
dar uma estudada sobre o assunto, né, na própria resolução, e eu gosto muito de tratar do direito internacional, é a minha área de mestrado, e aí tem uma resolução internacional que trata dos direitos da mulher, que fala que os estados partes, ou seja, os estados que se comprometem com aquela resolução internacional, devem fazer todo possível para igualar as condições. E que nenhuma ação tomada com essa intenção pode ser considerada ilegal. Essa é uma resolução internacional que é ratificada pelo Brasil. Há, sei lá, uns 20 anos que ela é ratificada pelo Brasil. Então, quando o Brasil se dispõe a cumprir uma regulamentação internacional que prevê expressamente que tem que ser feito, tem que ser tomado, devem ser tomadas medidas para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres, e o Brasil efetivamente toma uma atitude, essa atitude não pode ser considerada ilegal enquanto existir a desigualdade. Então, assim, depois que já está num patamar de igualdade, aí tem que acabar essa regra. Então, no meu tribunal, por exemplo, que está 50%, não tem porquê, embora agora eu tenha sido promovida como uma mulher que foi promovida, não tem porquê a próxima lista ser exclusiva para mulheres. Então, não vale mais a regra aqui. Então, a próxima lista vai ser mista e vai continuar sendo mista, a não ser que caia para menos de 40% de novo. Né? E é justo que seja mista e que não perca esse equilíbrio, né? Porque também o equilíbrio é contra todos são iguais, né? Se o desequilíbrio, na verdade. E assim, você vai falar, por que para a mulher tem que ter... Não seria o caso de deixar só, já que a promoção é por mérito, mas se o homem for melhor, se ele tiver se saído melhor numa análise meritória, né, para essa promoção. Olha, o que é o mérito nisso daí? E aí eu vou te dar um exemplo que é o meu, da minha vida profissional, da diferença entre homens e mulheres. Você está aqui conversando comigo, seus ouvintes estão aqui, estão nos assistindo, você está vendo que eu tenho uma carreira muito bem sucedida, já fiz especializações, fiz mestrado, e tenho uma enorme dificuldade em escrever um livro. É algo que eu pretendo fazer ainda, mas nunca consegui fazer, sabe? E aí eu fico pensando, por que eu não fiz isso, né? Eu me comparei esses tempos com o Barroso. Sabe? Eu li um livro dele, que o primeiro terço do livro dele é basicamente uma autobiografia, e eu fui me identificando com ele. Ele também passou no vestibular numa universidade federal, bem novinho, sabe? Eu falei, nossa, que legal, né? Eu também. E aí fala, né, ele conta, né, nesse livro dele, chama Sem Data Vênia, o livro, muito interessante. E aí ele conta das conquistas dele, do nível de estudo, e eu fui me identificando também com conquistas, com o meu engajamento, na minha vontade de aprender, de estudar. Só que aí, a partir de determinado momento, ele continua subindo na carreira, e ele conta de todas as universidades por onde ele passou, nas bibliotecas que ele ia para estudar e para ler, e começou a escrever, e fez especialização, fez mestrado, fez doutorado, pós-doutorado, viajou o mundo estudando, aprendendo, e eu estagnei, sabe? Eu fui até ali e parei, não consegui ir além do que eu estava. E aí eu me pergunto, o que aconteceu, né? Aquela menina lá de 18, 19 anos que adorava ler, minha mãe tinha que apagar a luz do quarto para eu parar de ler, tanto que eu gostava, sabe? Sempre primeira da turma, gostava de tirar notas altas, tal, e conversando com meu esposo. Falei, o que aconteceu comigo? Por que eu não fui atrás, né? Eu já podia ter escrito o meu livro aqui, podia já ter feito um doutorado. E ele falou assim, você teve 3 filhos, né? É o meu atual esposo, né? Não é o meu segundo casamento. Ele falou, você teve 3 filhos. E
a verdade é que quando a gente faz uma divisão das atribuições dentro de casa, o normal, eu sei que nem é o seu caso, mas o normal é que as mulheres tenham muito mais horas de atividades domésticas do que os homens no casal, principalmente se tiver filhos, né? Mesmo nos que não têm filhos, é normal que as mulheres tenham mais atividades domésticas, mais horas de responsabilidade de funções domésticas do que o homem. Verdade. Isso aconteceu comigo, eu já era juíza, e é verdade isso mesmo, sabe? Não é uma reclamação dos meus filhos, pelo contrário. É um fato. Eu amo meus filhos, óbvio. Foi escolha minha. Sim. Sabe? Optar por eles em muitos momentos, em detrimento de estudar um pouco mais, de fazer outras coisas, mas isso é fato. E, assim, é cômodo para os homens ter uma esposa dentro de casa que assuma a maior parte dos afazeres domésticos. Então, já que é assim, já que é cômodo, e isso é cultural, de muitas décadas que a gente vem sentindo, então agora nada mais certo do que aceitar também ser cômodo que as mulheres sejam promovidas, ainda que elas não consigam ter uma tese de doutorado para competir com o homem que teve. Porque se for fazer uma análise de mérito e tiver que escolher quem tem a tese de nível mais elevado, eu teria perdido para algum colega que tenha doutorado. Entendeu? Mas aí que tá, né? Isso não é mérito especificamente, isso é estudo, é a oportunidade que um teve. O mérito, você, de repente, tem que entender a sua atuação, né? Pois é, aí é que tá. Você consegue ver isso. Você consegue ver isso, né? Mas, assim, objetivamente, para a gente dizer objetivamente quais são os critérios para merecimento, na grande maioria das vezes, vai acontecer de ter critérios em que as mulheres vão ser prejudicadas historicamente, por conta da vida delas mesmo, pessoal, sabe, da parte de dentro de casa. Porque elas vão fazer opção pela família, pela casa, sabe, por exemplo, de não ir para uma comarca difícil, porque elas precisam estar num lugar que tem estrutura, que tem hospital, que tem escola. Então, por isso, os homens acabam acessando processos mais complexos em determinados lugares que acabam sendo reconhecidos. Tem que reconhecer. Tudo bem, eles estão lá numa comarca mais difícil. Mas por que a mulher, por que nenhuma mulher aceitou? Aí você vai falar assim, analisando simplesmente o mérito. Ela teve a chance de aceitar, não aceitou porque não quis. Entendeu? É para isso que serve essa resolução do CNJ. Porque esse porque não quis não é tão simples assim. Porque não pôde, na verdade, né? Só que isso talvez ela para escrever lá. Eu não pude porque eu tinha um filho escolar, né? Não dá para pôr isso daí lá. É verdade, não, muito legal. E que tomara que continue assim, que eu acho que esse equilíbrio aí é necessário, viu? É muito necessário. Pois é. Muito bom. Excelente. E me diz o negócio, para a gente terminar aqui, tem alguma indicação de algum livro, de alguma leitura, de onde você se mantém informada? Olha, eu gosto muito de ouvir podcast, então a minha primeira recomendação é o podcast. Muito bem, obrigado. que é um querido, sempre descontraído, assim, são fontes de informação que a gente vai atrás sorrindo, com alegria, isso que é bom. Eu gosto muito de ler coisas que não são relacionadas ao direito, gosto de ler assuntos de redes sociais, são coisas que fazem a gente se distrair para poder ter gás depois com o trabalho especificamente, né? Então, Legal. Muito bom. Então, Eleonora, parabéns pela trajetória e parabéns aí também por estar com essa garra toda ainda e continue assim e super obrigado por estar aqui com a gente. Tua história foi incrível. Imagina, o prazer foi todo meu. Me chama de novo que eu vou tratar de outros assuntos. Vamos falar de esporte. Você nem é verdade. Tem que me chamar para falar de esporte, que eu costumo dizer que no meu currículo agora
a minha maior qualidade no meu curso. Você sabe qual que é, né? É verdade, com certeza. Não é jurista, não é professora, não é ser desembargadora, não, é maratonista. É isso aí. Então, na próxima, a gente vem falar aqui como conciliar todo esse monte de exercício, fazer maratonas com o trabalho. Combinadíssimo. Só Então, me tá chamar joia. que eu vou na hora. Maravilha. Tudo de bom. Muito obrigado. Um abraço, Sérgio. Tchau.